Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre quando a nossa oração ela não é respondida. E para esse vídeo, que vai ser bem curtinho, eu quero conversar com vocês sobre a passagem de quando Jesus estava em seu momento de ápice de agonia, quando ele fala com Deus e ele fala assim: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que prevaleça a vontade de Deus. E é tão simples, parece, né, quando a gente ouve as pessoas falando sobre questão de oração, porque normalmente as pessoas dizem que Deus pode responder essa oração com sim ou com não. Mas a gente tem um intervalo também entre esse sim ou não, que é o silêncio de Deus, quando ele não se manifesta. E a gente vê ao longo dessa história que é contado nos evangelhos que Jesus ele recebeu a visita de um anjo. E a gente pode pensar assim: nossa, que privilégio de Jesus ele orar e ter ali a visita, a presença de um anjo ao seu lado para dar aquele suporte que ele necessitava. Mas quando a gente para prestar atenção na oração de Jesus, a gente vê Jesus falando diretamente com Deus. Quem ele queria ali do lado dele era o próprio Pai. E a gente vê a presença daquele anjo. Então, muitas vezes, nós temos orações que elas não são respondidas da forma como nós esperávamos que elas seriam. E a gente percebe também que Deus, em sua infinita misericórdia, muitas vezes, o rumo da nossa história ele não é alterado da forma como a gente queria, mas ele dá o suporte para a gente. Tanto que também no momento da agonia, Jesus ele chama os seus discípulos para que eles orem, o ajudem em oração. E eu acho tão bonito esse versículo porque Jesus tem todo aquele contexto de que ele enfrentaria a morte, ele seria abandonado por todos, mas naquele momento, ele entende que a vontade do Pai era que ele permanecesse. E um outro ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção é em relação ao que Jesus era a pessoa que expulsava os demônios em seu próprio nome. E esses demônios iriam embora, eles iam embora. E a gente vê que ele nada faz quando os guardas se aproximam para prendê-lo e acontecer o processo da crucificação. Porque ele já tinha entendido que a vontade de Deus que ele havia pedido na oração é que ele permanecesse no lugar em que ele estava. E muitas vezes nós temos que ter esse tipo de compreensão de que onde eu estou agora é o caminho que Deus quer que eu percorra. Mas ele deixa muito claro que não haverá um caminho trilhado sozinho. Então, independente se você escutou a voz de Deus ou não, ou se está nesse espaço como Jesus estava, permaneça aí crendo que haverá sim uma resposta ou haverá sim uma recompensa. Porque quando a gente retorna para alguns episódios bíblicos, Moisés no cestinho, Moisés saindo do Egito, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, enfim, outros personagens, a gente vê que mesmo em momentos difíceis que eles estavam passando, alguns tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ou diretamente, e outros a voz de Deus por meio de profetas. Mas quando a gente tem o entendimento que Deus também se manifesta através do silêncio, a gente também tem o entendimento que Deus tem a sua forma de agir. Não importa se você não está tendo a resposta que você queria para esse momento. Siga compreendendo que esta é a vontade de Deus. E se você conhece a oração do Pai Nosso, você vai entender que ele diz que seja feita a sua vontade. E a gente termina como dizendo: amém. E é isso que eu digo para você nesse dia, nesse momento. Confie sempre na vontade de Deus, porque ele conhece o todo e a gente só faz parte desse momento da história. Fica com Deus, fica com essa mensagem no coração. Nem sempre nossas orações são respondidas da forma como a gente queria. Beijos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!